Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, temos mais uma aula hoje de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde, deste componente de língua portuguesa, e é um prazer estar aqui para mais uma aula. Então, hoje nós iremos fazer a revisão. Vamos lá. Então, para nos comunicarmos, a gente tem que obedecer a alguns elementos de comunicação que são importantíssimos. Eu não posso conversar com vocês e não ter estes elementos presentes, Principalmente alguns como o receptor, alguém para me ouvir, o código, os sinais que eu vou apresentar para vocês, as informações. Por isso, vamos começar com os elementos da linguagem. Então, por volta da segunda metade do século XX, tornou-se conhecido o chamado modelo de comunicação, que busca apresentar de forma esquemática os elementos envolvidos na comunicação. Então, a gente vai trazer aqui, apresentar o esquema, como ele foi produzido, para nos comunicarmos melhor. Então, nós temos aí o emissor, o receptor, o referente, o canal de comunicação, a mensagem e o código. Todos esses elementos, eles estão ligados a uma função, que é a que nós iremos ver, que é a função da linguagem. Aí eu vou explicar cada um desses elementos, o emissor, o receptor, o referente à mensagem, o canal e o código dentro das funções da linguagem. A gente já viu esta aula, estamos fazendo esta revisão, vá anotando aí tudo que você achar necessário. Então, vamos para as funções da linguagem. Primeira, a emotiva. Quando eu falo a função emotiva, ela traduz opiniões e sentimentos do emissor da mensagem. Isso significa dizer que a função emotiva está ligada ao emissor. Então, o que está direcionado para essa função é o emissor, que é ele que vai passar esses sentimentos, as suas necessidades. Então, o uso da função emotiva ou expressiva estão presentes, nos seguintes gêneros. Então, a gente vê que nos diários, por que o emissor, o ponto principal dentro da função emotiva, porque é dele que se está falando. Se eu vou anotar lá, o que eu sinto, as minhas emoções lá no meu diário, tudo o que acontece no meu dia a dia, estou falando de quem? De mim. Então, estou falando da pessoa, os sentimentos da pessoa que está transmitindo esta mensagem. Então, nós temos nas cartas pessoais, memórias, autobiografias, quando vou falar de mim mesma, ou você vai falar de você, sobre você, depoimentos, entrevistas e poemas. Quando você encontrar esse tipo de gênero, você já sabe qual é a função, A função emotiva. Então, é o emissor que vai passar essas emoções, esses sentimentos, tudo que ele quer expressar. Então, esta função está com foco no emissor. Por quê? Ele que vai traduzir essa mensagem. Aí nós temos alguns exemplos. Estou muito feliz com essa notícia. Quando ele estou muito feliz, então o sentimento está em quem está falando. Amigo, fico triste por você. Então, quem está triste? Quem está falando? O emissor. Estou sentindo muita raiva dele. Também é um sentimento ruim, de raiva, mas quem sente? O emissor. É ele que traduz essa mensagem, está colocando para fora esse sentimento.
A função apelativa, ela procura estabelecer um diálogo direto com quem? Com o receptor. Aí o foco não está mais no emissor, naquele que manda a mensagem, né, que expressa. Ele está num receptor, em quem vai receber, ou destinatário, influindo no comportamento do receptor da mensagem por meio de um apelo, ordem, súplica ou sugestão. Por que é apelativa? Né? Porque quer atingir o telespectador, quer atingir o receptor, então o foco está na apelativa no receptor. Por isso que muitas vezes a gente olha, quando está tentando convencer alguém para fazer algo, diz, olha, já está apelando, né? Então eu coloco tudo de mim para conseguir convencê-lo. Então, eu estou apelando para aquela pessoa. Então, para o receptor. O uso da função apelativa ou conativa se usa muito nas publicidades, nas propagandas, nos discursos políticos, sermões religiosos, livros de autoajuda e horóscopo. Claro, né, nos discursos políticos, nas igrejas, porque quer convencer, né, a pessoa a fazer algo, a acreditar em algo. Exemplos: aproveite as promoções que estão imperdíveis. Eu vou dizer isso para quem? Para o receptor, né? Para alguém que está ali do meu lado, para alguém que eu quero atingir. Aproveite. Olha o verbo no imperativo, estou fazendo um convite, um pedido. Você não pode ficar fora dessa grande bênção. Faça a sua doação. Olha, faça a sua doação. Eu estou dando, dependendo de como se fala, posso dar uma ordem, posso fazer um pedido, né? Posso fazer um convite, mas, de qualquer forma, é um verbo imperativo, que impera, que pede, que manda. Cidadão, vote em mim, você não irá se arrepender. Então, os verbos, né, que estão presentes também nessa função, os verbos no imperativo. A função poética. Então, a função poética, ela enfatiza a elaboração da mensagem. O que é que importa? A mensagem que se quer passar. Quando se fala em poética, né, está falando em amor, amizade. Então, tudo isso está dentro dessa mensagem. Por isso que a mensagem que se transmite na função poética é que é importante, não mais o receptor, como nós vimos, né, em outras funções. Nem está no emissor, mas aí na função poética eu enfatizo, eu prezo pela elaboração da mensagem, porque eu quero transmitir, né, uma mensagem a alguém, né, então eu quero chamar atenção através do que eu escrevo, através desta mensagem. E onde estão presentes? A função poética, ela está presente nos poemas, né, já está dizendo, geralmente nos poemas de amor, né, sempre está a poesia nos poemas, nas obras literárias, e letras de música, não tem aquelas letras, né, apaixonantes, então você fica prestando bastante atenção. Quando você ouve uma música que você gosta, né, e você vai prestar atenção na letra, né? Então você vai ver, então, o foco da função poética está onde? Na mensagem. Então, na música também você vê como, né, o que a pessoa que escreveu a música, o compositor, quis passar naquela mensagem. A publicidade e a propaganda também, né, ela não é a prioridade, mas pode encontrar a função poética também, né, chamando a atenção lá nas propagandas. Aí nós temos um exemplo aí da função poética. Ó, neste poema, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente.
Então, o poeta é um fingidor. Por exemplo, fingidor, para a gente, é uma palavra pejorativa. Mas será que para o poeta tem esse mesmo sentido? Ele é um fingidor? Não, né? Isso aí faz parte do trabalho do poeta, né? Ele imaginar, ele criar. Então, tudo isso fica, esteticamente falando, bonito, o poema. Então, você vai, né, ver a mensagem, aquilo que ele está transmitido, ele vem carregado, muitas vezes, né, na maioria dos poemas, de muitas emoções, né, também falando de coisas boas ou ruins, do eu lírico, porque nem sempre a poesia, né, nem sempre o poeta, né, o que ele escreve, corresponde ao que ele realmente sente. Às vezes ele coloca outra pessoa, né, para expressar outras ideias, sem ser o que ele realmente sente. Mas, de qualquer maneira, a gente vai analisar o poema em si, a mensagem que quer transmitir. Temos também a função metalinguística. Então, a função metalinguística, ela está centralizada no código. A função metalinguística serve para dar explicações ou definir o código utilizado. Ou seja, a linguagem fala da própria linguagem. Então, a função metalinguística, né, ela se centraliza no código. Por que no código? O que é o código? Né, são os sinais que nós utilizamos para organizar nossas ideias, né, para que possamos conversar, né, interagir. Então, como a metalinguística ela se concentra no código, o que é que significa isso? Ela vai explicar, né? Ela serve para dar explicação e definir o código utilizado. Ou seja, a linguagem fala da própria linguagem. Ou ela vai explicar, ou ela vai dar um conceito de outra palavra, mas, né, este foco aí é a língua portuguesa ou outra língua explicando a própria língua. Então, se você for ao dicionário e vai procurar uma palavra e você vai escrever o conceito dessa palavra, você está usando a metalinguagem, porque é a linguagem trabalhando a linguagem, tá bom? Então, onde nós encontramos, né, a função metalinguística, na maioria das vezes, nos dicionários e também nas gramáticas. Nos dicionários, eles vão dar, né, o significado da palavra, e nas gramáticas você vai encontrar os conceitos. Você vai dizer o que é um substantivo, você vai lá na gramática, então você está explicando, né, a língua, que é o substantivo, faz parte da língua, e você está dando o conceito com a própria língua, né? Então, vamos para um exemplo. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. Então, aí ele está explicando como aconteceu o seu trabalho, a sua obra. Então, usou a metalinguagem, porque ele está utilizando da língua para explicar uma arte, uma obra que ele fez. O código linguístico é um sistema de signos usado na construção de mensagens. Então, nós temos também a função referencial. Quando se fala em referencial, estou falando da linguagem denotativa. Você lembra o que é a linguagem denotativa e a conotativa? Quem tiver dúvida, de repente você pode pensar, olha, aquela linguagem no seu sentido real, aquela que você vai lá e vai procurar, rapidamente vai ser a primeira que você vai encontrar, que a gente diz dicionarizada. Então, denotativa começa com D e dicionário, para você não esquecer. E a conotativa é aquela outra que você pode brincar com as palavras, né? Você pode dar outros sentidos para elas. Então, a função referencial ou denotativa, informativa, né, que chamamos também, está centralizado no referente, no assunto, né? Trata-se de uma ênfase
ao assunto. O contexto, o referente, é o objeto sobre o qual se fala. Então, nós temos o uso desta linguagem em alguns gêneros textuais. Vamos ver quais são eles. Notícias. Nas notícias, eu vou utilizar a linguagem denotativa, né? Não posso utilizar a conotativa para que as pessoas não possam dar outro sentido para aquilo, né? Não, eu quis dizer isso. E você acha que é outra coisa, mas não. Então, denotativa, a sua palavra no seu sentido real, não vai ter esse problema. Nos textos técnicos, nos artigos científicos, nos livros didáticos, documentos oficiais. Claro que nos livros didáticos, quando for falar de variação linguística, ele vai trabalhar com a conotativa, né? Muitas vezes ele trabalha, mas o livro didático, prioritariamente, é escrito com a linguagem denotativa. Os exemplos: a cesta básica aumentou de preço durante todo o ano. O que é que eu vou prestar atenção aqui? Na função referencial, é no assunto, né? Então, vou prestar atenção no assunto. Eu não vou prestar atenção no emissor, no receptor, nem no código, vou prestar atenção nisso aí, ó. Cesta básica é muito interessante, este assunto. Por isso que a função referencial. O substantivo tem a função de nomear seres de modo geral. Estou também vendo aí o assunto. Especialistas afirmam que uma alimentação saudável e a prática de exercício físico diário são um segredo para manter a saúde em dia. Então, é o assunto que eu vou, né, dar prioridade nesta função. Ainda temos mais uma função, que é a função fática. Vocês lembram da função fática? Que o emissor quer saber se o canal de contato funciona, lembram? Essa função tem o objetivo de instaurar ou manter o contato, né? O contato, o telefone, por exemplo, quando você está, alô, alô, vai cair a ligação, e você quer restaurar essa ligação, e fica tentando ver se ele vai funcionar. Então, o uso da função fática se apresenta nos cumprimentos, saudações e nas conversas telefônicas. É porque a função fática também, ela tenta dar início, né, a uma conversa, por exemplo. Então, vamos para o alô, alô, que é o nosso exemplo, né, quando eu estou tentando falar com alguém. Alô, alô, alguém lá do outro lado vai me responder? Será que vai acontecer essa conversa, né? Bom dia! Também eu chego perto de uma pessoa, vou cumprimentar, falo bom dia. Como vai? Então, a função fática, ela tem esse objetivo de saber, né, se o canal vai funcionar, que no caso do alô, alô, ou induzir a iniciar uma conversa. Então, minha gente, nós vimos agora, né, as funções, nós temos os elementos. Quais são os elementos? Porque é diferente. Os elementos, né, o emissor, o receptor, o código, o canal, né, o referente. Aí tem as funções, né? Você tem um texto, qual é a função desse texto? A função desse texto é chamar a atenção do receptor, a função desse texto é explicar, né, alguma palavra da língua com a própria língua. Tem a função de expressar os sentimentos do emissor, né? Tem a intenção de apresentar a mensagem, o que é que ela representa, a mensagem. Então, dentro desses elementos da linguagem, são envolvidos as funções, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e até a próxima revisão.